Gravação de instrumentos acústicos. O assunto de hoje é esse, gravação de instrumentos acústicos. Seja bem-vindo ao 40º vídeo da série Produção de A a Z. Chegamos no 40, hein? A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical, para quem sabe dar um clique na sua cabeça e você falar assim, é mesmo, tem essa parte que eu não tinha pensado. Bom, gravação de instrumentos acústicos. Eu falei aqui sobre gravação de violão, sobre gravação de bateria, né? Mas eu não me estendi para a gravação de piano, de percussão e metais, etc. Tá? Então, hoje eu quero falar de uma forma mais genérica, tá? Como você pensar quando for gravar qualquer instrumento acústico. Primeiro passo, ouvir. É a primeira coisa. Você tem que ouvir o instrumento. Você pede para a pessoa tocar um pouco e você ouve de perto, tá? De perto na frente do bocal do trompete, por exemplo, do lado, distante, ou então de perto do violino, distante, entendeu? Para você tirar conclusões de que som é mais agradável e que som você está buscando. Porque às vezes você quer, sei lá, num cello, você quer bem o arco pegando, né, e fazendo aquele som do arco pegando, e às vezes você quer um som mais ambiente da coisa. Depende muito. Então a primeira coisa é ouvir, antes de você posicionar qualquer microfone. Depois você posiciona os microfones aonde está soando melhor. Tá? Isso é uma coisa muito importante que muita gente não faz. Tem muita gente que chega e já microfona. Tá? E daí chega do outro lado e fica torcendo o botão para chegar no som. Não, às vezes a questão é você mover 1 centímetro o microfone do instrumento. Tá? Isso faz muita diferença. Então, primeiro, ouça com muito cuidado. Lembro de situações de eu gravar instrumentos que eu nunca tinha gravado na vida. Né? Por exemplo, uma vez chegou um cara com um bombo-legueiro. Quem é do Rio Grande do Sul sabe o que é. Quem não é, não tem ideia. Eu não fazia ideia do que era. E aí o cara me explicou toda a questão que acho que era pele de cabra de um lado, pele de não sei o que do outro, e esse tambor ele era das tribos e não sei o que. Ele explicou toda a história da coisa. E eu falei, tá, mas como é que é o microfone isso aí, né? Aí eu fui ouvir. Comecei a ouvir, eu vi que o ataque dele era de cima, né? E vi que embaixo ele tinha um grave que era forte. Eu falei assim, pô, por que eu não microfono como um microfone numa caixa? Eu coloco um microfone em cima, outro embaixo, inverto a polaridade do de baixo, né? Para ver o que acontece. Fiz isso, achei um caminho ali, gravei um trechinho e tal. Falei pro cara, vem dar uma ouvida, vê se é isso que você tá pensando. E o cara entrou lá e falou assim, mas bah, é o melhor som de bombo-legueiro que eu já vi. Sabe, assim, o cara ficou todo feliz com a coisa. E era um instrumento que eu nunca tinha trabalhado. Você entendeu? Ele falou, pô, mas eu nunca vi ninguém microfonar embaixo e tal. Eu falei, não fazem isso? Ele falou, não, normalmente não. E você fez e ficou muito legal, porque tá com um gravão que normalmente não vem. Eu falei, pô, que legal, que legal. Mas isso veio de ouvir, tá? Então a primeira coisa, ouça para depois tirar suas conclusões, tá? E começar a pensar onde microfonar. Fala uma coisa, se inscreve no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Mais da metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. E você se inscrevendo, você me ajuda a falar com mais gente, tá? Deixa seu comentário aí embaixo. Sabe o que é um bombo-legueiro? Não. Me explica melhor a história dele, se você souber. Ó, fala sobre uma outra coisa. Converse com o músico. Tá? Geralmente, quando o músico já tem uma certa experiência, ele já gravou isso em outras situações, e ele sabe te orientar. Não tem nada de mal em você não saber, cara. Às vezes a gente fica com medo de falar assim, não, vai parecer que eu sou inexperiente e tal. Chega pro cara e fala assim, eu nunca gravei esse instrumento. Como é que você costuma gravar? Às vezes o cara te fala até que tipo de microfone que costuma usar. Tem muitos músicos que até... eu gravei muito Laércio da Costa, por exemplo, que é percussionista, e ele chegava, ele ouvia a música e ele falava assim, monta pra mim, sei lá, um 421, monta um C414 e tal, e um SM81, por exemplo. Ok. Ele mesmo posicionava e falava, ó, gravar o Ganzar, ó, gravar isso, gravar aquilo, entendeu? Então tem gente que tem um conhecimento legal, um músico que tem um conhecimento legal que pode te ajudar. E como eu falei, às vezes a gente fica meio melindrado, né? Fala assim, pô, vou falar, o cara vai achar que eu não sei o que eu tô fazendo. Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe o que está fazendo completamente. Não existe alguém que domine completamente a arte de gravar, ou seja o que for, entendeu? Não tem um médico que sabe tudo a respeito de medicina, tá? Então você perguntar não é desonra nenhuma. Tá? Você pergunta, o músico te ajuda, você aprendeu mais uma, você tem mais uma carta na manga para quando você precisar usar, tá? Então pergunte, faz muita diferença. Deixa eu falar uma outra coisa. Se você está montando seu home studio, você já tem o seu home studio e você quer aprimorá-lo, eu tenho um guia, tá? O guia do equipamento para home studio. Ele é gratuito. Tá? Esse guia vai te pegar pela mão para te mostrar o que você precisa de equipamento para o seu home studio.
Eu falo sobre computadores, sobre softwares, sobre interfaces, microfones, monitores, fones de ouvido, um pouco de tudo a respeito. Então é uma série de 10 vídeos que totalizam uma hora, tá? É coisa rapidinha assim, mas que vai dar uma clareada aí. Você fala, pô, é mesmo, né? Assim, isso eu já tenho, isso aqui eu estou precisando, tal, isso aqui eu tenho a mais, eu posso vender, entendeu? E etc. Então, como eu falei, é gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio. Bom, o terceiro ponto que eu quero falar aqui, nem sempre você precisa do som pleno do instrumento. Eu dei esse exemplo do Bombo Legueiro, foi num disco do Sérgio Reis, que a gente gravou Canto Alegretense. E aí ele veio gravar o Bombo Legueiro. Esse grave que eu falei que eu peguei da parte de baixo, às vezes você não precisa desse grave. Tá? Eu lembro de situações, por exemplo, de gravar coisas de axé music, por exemplo, o pessoal vinha tocar timbal. O timbal tem um grave monstro, mas dentro do estilo, daquele estilo de axé music que a gente estava gravando, o pessoal quer o ataque dele, não quer o grave. Tá? Então nem sempre você precisa do som pleno do instrumento. Eu lembro de coisas, por exemplo, gravar banjo de samba. Aí eu gravava, quando chegava na hora de mixar, os caras mandavam cortar todo o agudo, tá? Para deixar mais para ele ficar um som diferente mesmo do cavaco. Você perceber se aqui é um instrumento totalmente diferente do cavaco. E assim, a primeira ideia minha era puxar agudo para ter definição, entendeu? Não, eles não queriam aquilo. Entendeu? Então, nem sempre você precisa do som pleno. Por isso que é bom você ter referências, tá? Antes de você gravar um artista, você ouvir alguns discos do estilo que ele faz e tudo mais, para você poder chegar junto. Normalmente a gente acaba se especializando. Eu me especializei muito mais em rock, pop rock do que qualquer outra coisa. Mas eu gravei muito samba, muito axé, forró, de tudo um pouco. Né? Tive a sorte de trabalhar em estúdio comercial na época que estúdio comercial rodava muito. Né? Isso ali do final dos anos 90 até meados dos anos 2000. Rodava muito. Então sempre tinha um estilo diferente ali para aprender, sabe? E tem muito disso. Às vezes você não precisa de um som muito pleno. Às vezes você quer um som de piano fazendo uma parte agudinha, você não precisa daquele grave dele acontecendo, porque aquele grave ele pode embolar com baixo, embolar com bumbo, etc. Tal. Então às vezes você precisa só daquela parte agudinha mesmo, você microfona só naquela parte, acabou, entendeu? Então assim, pense bem, nem sempre precisa do som pleno, tá? Deixa eu falar de um outro assunto. Se você quer aprender a gravar sua música em casa com boa qualidade, eu tenho um curso feito para você. Ele se chama Então Você Quer Gravar Sua Música? Esse curso, ele te pega pela mão desde o começo, tá? Desde a escolha do equipamento, passando por gravação, edição, mixagem, masterização e chega a falar até um pouquinho do lançamento nas plataformas digitais. Tá? É um curso bem completinho, feito pensando em músicos, tá? Linguagem de músico para músico, não tem muito tecniquez no meio do caminho, tá? Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio. A gente se vê semana que vem com mais um tema sobre produção. Valeu!